O meu nome é Jorge Souto Braga, eu sou professor e diretor de curso na EBRAMI, trabalho na área de administração de sistemas, para lá do habitual trabalho como professor. A EBRAMI é a Escola Profissional do Automóvel Interior, temos já 27 anos de integração no tecido industrial envolvente, temos sede em Paredes de Coura, polos em Monção e em Melgaço, e trabalhamos em muitas áreas de conhecimento. Trabalhamos em robótica, cozinha, trabalhamos da eletricidade industrial ao apoio à infância, da mecânica à mecatrónica automóvel. É para mim a única Microsoft Showcase School do ensino profissional em Portugal. Tem feito um investimento considerável em toda a área da Microsoft dentro da prática pedagógica, mas também dentro da prática técnica. Este investimento não deixa, contudo, ter algum interesse e algum cuidado, dentro do possível, naturalmente, dos parcos de recursos que a educação tem na segurança digital da própria escola. No último ano tivemos uma migração enorme de múltiplas escolas para o ambiente digital. Com estas aulas remotas, o ensino à distância, o número de utilizadores online oriundos de escolas aumentou exponencialmente. Alunos, professores, disciplinas que habitualmente não estavam no ensino à distância, não estavam online até, passaram a estar, e níveis inteiros que não estavam passaram a estar. Ora, do ponto de vista prático, isto constitui aquilo que pode-se dizer que é uma tempestade digital perfeita. Há, de facto, uma problemática de um parque investimento em segurança. As escolas não têm a capacidade, porque os recursos são efetivamente escassos. Não temos, por exemplo, a capacidade de investir em segurança que tem um banco, apesar de guardarmos algo que, sinceramente, é muito mais importante, que é o futuro das próprias crianças. E esses recursos, esses dados, são, sem dúvida alguma, um prémio apetecível para os prevaricadores. Vendo um exemplo concreto, desde 2016, segundo esta organização que vê no ecrã, houve 1099 ataques conhecidos a escolas nos Estados Unidos. Ataques conhecidos no sentido de ataques que foram tornados públicos. Infelizmente, em Portugal, não conheço nenhuma entidade que compile esta informação e que disponibilize esta informação de uma forma clara, mas creio que isto dá uma dimensão do problema que as escolas enfrentam. Olhando um bocadinho para os dados da própria Microsoft, em julho de 2020, 61% dos ataques ou da presença de malware que era detectada pela Microsoft era devida às escolas. Em Baltimore, chegou a existir uma escola com cerca de 115 mil alunos, um district, o que seria aqui um mega agrupamento, que ficou 3 dias sem aulas porque foi atacada e foram roubados dados, efetivamente. Se pensarmos bem, há cerca de 3.600 milhões de utilizadores online. Se a internet fosse uma língua, era sem dúvida alguma a língua mais falada de longe. E todos estes utilizadores estão à porta da escola digital online. Uma grande maioria, a grande maioria, são bem intencionados, mas obviamente não são todos. São, pois, claras algumas das vulnerabilidades que uma escola tem do ponto de vista de implementação. Primeiro, houve uma elevada velocidade de transição. Houve muitas escolas que passaram muito rapidamente para o online. Aquilo que devia ser o trabalho de anos foi feito em poucos meses. Isto pelo mundo inteiro, não estou a falar especificamente de Portugal. Houve, de facto, e há, de facto, um déficit na formação dos utilizadores. Aqui refiro-me a toda a gente, a professores, a dirigentes, a alunos, a pais. Associada a este déficit de formação para a cibersegurança, existe também, e sejamos claros, uma ausência de sensibilização dos dirigentes. Uma ausência dos recursos adequados. É natural que, num momento crítico como é o que atravessamos, existe uma dificuldade em termos de recursos. E depois existe, dentro da própria escola, geralmente, problemas de apoio à implementação local. Isto significa que muitas vezes não existem os técnicos adequados dentro das escolas. Nesta sessão eu vou falar essencialmente de software, de serviços, vamos falar de dados, uma coisa muito importante dentro de uma escola, dispositivos, creio que toda a gente conhece as medidas básicas, mas muito particularmente sobre
identidades. Eu não vou falar de redes de comunicação, porque isso tornava esta sessão muito técnica, nem de bullying, porque tornava, não é propriamente a minha área de trabalho de forma alguma, e não vou falar de ética da cibersegurança, porque isto tornava-se muito filosófico. Dentro da segurança digital das escolas, vou atacar apenas duas vertentes, dois perfis. Um perfil institucional da própria escola e um perfil pessoal associado ao próprio professor. Começando por este último, começando por uma perspectiva pessoal, o primeiro ponto que é fundamental salientar para professores é a obrigatoriedade de utilizar apenas serviços fornecidos pela instituição. É, de facto, fundamental que os professores compreendam que é a organização que tem a responsabilidade de contratualizar o software. O professor não pode andar a espalhar pela internet os dados dos alunos. Porquê? Porque o objetivo é precisamente a diminuição da área de ataque. Eu não posso ter a minha escola espalhada por 50 serviços diferentes. Depois é fundamental que os professores compreendam a necessidade de separar a vida privada da vida profissional. As credenciais de trabalho, o e-mail de trabalho é para trabalho e pelo menos dever-se-á separar dentro do seu navegador os perfis profissionais daquilo que são perfis privados. Isto é por demais evidente quando falamos, por exemplo, de bancos. Também o deve ser quando falamos de escolas. Depois temos que falar naquele velho conselho que pouca gente respeita de um utilizador, um serviço, uma credencial. É fundamental que os utilizadores, professores, alunos, funcionários, dirigentes, mas professores em particular, não partilhem contas de utilizador entre serviços e tenham a noção de que um utilizador implica uma conta à parte, mesmo que seja um dispositivo familiar. Há a história conhecida da mãe que deixou a criança brincar com o seu dispositivo e quando saiu do banho que estava a tomar, tinha uma McDonald's à porta com 65 hambúrgueres que o filho tinha encomendado. Portanto, é necessário ter cuidado com estas credenciais e com a forma como distribuímos o acesso a estas credenciais. Por outro lado ainda, é necessário transformar as palavras-passe ainda mais seguras. Toda a gente sabe isto, toda a gente sabe que as passwords têm que ser seguras, que têm que ter letras maiúsculas e minúsculas, que têm que ter números e têm que ter símbolos, que nunca podem ter menos do que 8 e que não devem ser palavras conhecidas. E, por outro lado, não devem usar dados pessoais. A data, ao contrário, não é uma coisa que seja muito complexa de alguém adivinhar. Cuidado com as palavras-passe que usam símbolos, cuidado com as palavras-passe que usam emojis. Apesar de ser, de facto, uma tendência hoje em dia incluir emojis dentro de uma palavra-passe, nem todos os sistemas ainda suportam esta implementação e, portanto, poderá não ser transversal a vários sistemas. Um outro ponto muito importante é ativar a autenticação multifatorial. O que é a autenticação multifatorial? Como é que se implementa e qual é a aplicação da autenticação? Eu acho que isto é importante o suficiente para perdermos algum tempo a analisar o que é a autenticação multifatorial. Primeiro ponto, nós normalmente em qualquer sistema teremos um nome do utilizador e uma palavra passe. Este é, se quiserem, o primeiro fator. Isto é típico, é claro, há regras conhecidas sobre como criar estas palavras-passe. Mas o fundamental, e isto existe a nível de vários bancos também, é termos um segundo fator. O segundo fator pode ser um SMS que recebemos no telemóvel, pode ser um conjunto de credenciais adicionais que temos associados, por exemplo, a um cartão, pode ser biometria, pode ser uma aplicação de autenticação que é utilizada para fazer essa autenticação multifatorial. Vendo um exemplo concreto, podemos olhar aqui para o exemplo da Clotilde de Fagundes. A Clotilde de Fagundes, eu creio que não existe nenhuma Clotilde de Fagundes em Portugal que seja professora, sei que não existe nenhuma de Antem para mim. Contudo, se existir, penso pelo lado positivo, esta demonstração é feita especificamente para a Clotilde e, portanto, pode ser que seja interessante. A Clotilde é professora, não é para mim, tem um e-mail que é clotildefagundes@epramim.pt, tem um número de telemóvel conhecido e fácil de decorar e, obviamente, esta pessoa não existe, foi criada num sistema de inteligência artificial, num site que se chama thispersondoesnotexist.com, que me permite criar estes avatares de demonstração temporários. Vendo concretamente como é que pode ser feita a autenticação dentro de para mim,
vamos entrar dentro do Microsoft 365, Microsoft 365, ela vai colocar as suas credenciais de utilizador, que o tilde_fagundes, @epramim.pt, vai introduzir a palavra passe e depois de introduzir a palavra passe vai receber no seu telemóvel um SMS com um código. Ela vai colocar esse código aqui neste momento. Obviamente eu posso-vos mostrar este código, porque este código é válido durante um período de tempo muito curto e ela optou por manter a sessão iniciada e não voltar a perguntar durante 7 dias, o que vai permitir ter estas credenciais ativas neste computador, se ele for seguro, durante pelo menos 7 dias. Uma outra configuração possível é, na mesma com o username e com a password, utilizarmos uma aplicação de autenticação. A Clotilde instalou no seu telemóvel uma aplicação de autenticação associada à sua conta, que quando entra na sua conta, ela tem de explicitamente no telemóvel aprovar o início da sessão, como aí vem simulado. De facto, isto vai acontecer sistematicamente e será necessário ela fazer essa aprovação. Contudo, se a máquina for sua, se o computador for seu, poderá efetivamente prescindir durante algum tempo, não sempre, desta autenticação. Resultado, a partir do momento em que ela no telemóvel diz que sim, vem exatamente a mesma janela e ela está dentro da aplicação do Office 365 da escola. Portanto, ela fez o processo de autenticação, a obtenção de um token de acesso utilizando username, password e um outro processo. Demonstramos aqui SMS e demonstramos aqui também a aplicação de autenticação, o Microsoft Authenticator. Obviamente, quando nós começamos a ter muitas credenciais, quando o conjunto de credenciais que temos para gerir é muito elevado, não há ser humano que consiga ter um conjunto enorme de credenciais e um conjunto enorme de passwords completamente diferentes e que façam sentido e que sejam seguras para isto tudo. Por vezes faz sentido falar num gestor de credenciais, porque facilita o processo de guardar um vasto conjunto delas. Algum cuidado com os gestores online e note-se que este tipo de gestores pode ser associado e pode estar associado ao cartão de cidadão, por exemplo, à assinatura digital do cartão de cidadão. Cuidado com tudo quando não conseguem depois renovar a assinatura e têm algum problema no processo de renovação e, portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado com isso. Um dos exemplos bem sucedido do open source é o KeePass, que é um gestor de credenciais relativamente poderoso, gratuito, open source, que pode ser usado como um cofre digital onde eu guardo todas as minhas credenciais e tenho apenas só uma, complexa o suficiente, para aceder a esse cofre. Ou então associo a isso, por exemplo, também o meu cartão de cidadão. Obviamente, outra vertente muito importante para um professor é o software, o desktop que ele utiliza no seu computador. É óbvio que um professor terá que utilizar apenas software legal, mas já não é tão óbvio sobre o que é que se passa com o software do idoso. É necessário que as pessoas, quando instalam num computador algum software, tenham uma noção clara do que é que estão a instalar, de onde é que vem esse software e se é que faz sentido. Muitas vezes há muitas aplicações que mais não são do que cavalos de Troia para entrarem na nossa máquina, apesar de tudo o que prometem, sendo que, por exemplo, os downloaders de vídeos de YouTube são um excelente exemplo disso. É sempre positivo criar um ponto de restauro no nosso computador antes de instalarmos algum software específico, ou se tiverem a capacidade técnica para isso, utilizar uma máquina virtual para testar o software e depois tentar perceber ou utilizar uma sandbox, e depois tentar perceber se faz sentido ou não contratualizarmos essa aplicação e usarmos essa aplicação no nosso computador. Independentemente desse facto, faz todo sentido limitar o acesso à rede ao software. Devemos, dentro do nosso computador, decidir quais são as aplicações que podem ou não ir à internet e podem ou não ir à internet em que condições. Isso é também fundamental. Aqui está outra que toda a gente sabe que é verdade, convém reiterar. Atualizações de software, é conveniente ter o sistema operativo hiperatualizado, é conveniente ativar as atualizações automáticas. O conselho é
escolher uma hora do dia em que o computador esteja ligado e que me impeça, digamos assim, não me impeça de trabalhar. Muitas vezes acontece-me, e digo com frontalidade, chegar ao final do dia, iria desligar o meu computador e ele diz-me que tenho uma atualização para fazer. E às vezes, inadvertidamente, já me aconteceu ter que ficar à espera de uma atualização. Portanto, o melhor é mesmo escolher uma altura do dia em que eu possa ter o computador ligado e ele possa se atualizar automaticamente. E ativar também as atualizações de software. Há muito software, por exemplo, o Microsoft 365, que permite essa atualização automática. A Autodesk permite essa atualização automática e, portanto, convém estar atento a isso. Se optarmos por alguma razão por não ter as atualizações automáticas, convém estar hiper atento àquilo que acontece dentro do nosso computador para tentar perceber o que é que está desatualizado e que devemos atualizar. Mas não é só apenas a nível de software, é também a nível do firmware. A televisão inteligente não é assim tão inteligente quanto isso e nós temos que ter algum cuidado com dispositivos um bocadinho mais antigos. Há até a história de um aspirador inteligente, uma marca conhecida que eu não vou referenciar por questões legais, em que foi tomada por pessoas externas e andava a mostrar a casa toda a partir da câmara que usava para marcar o terreno que ia aspirar. Portanto, isto é uma coisa um bocadinho mais complexa do ponto de vista técnico, é preciso um bocadinho mais de cuidado, mas é algo a pensar, atualizar o meu hardware quando é necessário. Outro ponto também importante é nunca deixar dispositivos sozinhos. Obviamente, o da figura não é um exemplo, que seria difícil alguém sair com um ecrã daquele tamanho, ou um computador daquele tamanho, debaixo do braço, mas é mesmo nunca abandonar o dispositivo sozinho. Acho que ninguém faz isso com uma carteira, nem tampouco com um telemóvel. Se afastarem de um dispositivo, é naturalmente necessário bloquear esse dispositivo e, especialmente, bloquear automaticamente ao fim de alguns minutos ou segundos de inatividade, tal como acontece exatamente com um telemóvel. A combinação de teclas Windows mais L é nossa amiga porque tranca o sistema operativo. Finalmente, para um professor, esta é verdade para todas as suas áreas, mas em particular para a cibersegurança, aprender. Ter a humildade de reconhecer que há sempre alguém que sabe mais que nós em relação à cibersegurança e, portanto, temos que estar constantemente em atualização. E no final vou dar alguns links para aprendizagens adicionais para que possam crescer um bocadinho mais no processo de aprendizagem. Falando agora um bocadinho da segurança digital, mas da perspectiva da escola, comece exatamente pelo mesmo. Comece pela formação. É necessário dar formação aos colaboradores, aos dirigentes e aos professores, não apenas aos professores, também aos dirigentes. É necessário que eles conheçam bem o que está em jogo. É necessário dar formação aos alunos. Nunca me passaria pela cabeça deixar os meus alunos ir trabalhar com uma serra circular sem ter formação prévia, específica e uma compreensão clara dos processos de segurança. O mesmo se passa com encarregados de educação. Se é que não podemos dar formação, podemos, de certo, sensibilizar para as questões da cibersegurança. E isso é muito importante. Outro ponto importantíssimo é a gestão centralizada de identidades. O acesso aos serviços numa escola deve ser gerido num único ponto. Não faz sentido que uma escola tenha 50 portas inseguras. Se calhar o que faz sentido é a escola ter pelo menos uma porta que é bastante segura. Essa gestão de identidades não pode depender da existência de um ser humano. Ou seja, se o diretor de turma tem a gestão de identidades dos seus alunos, se calhar não deve, se calhar quem deve ter é a escola. O fiel depositário dos dados não é o diretor de turma, não é o professor, é a escola. E, portanto, o acesso a esses dados não pode depender da presença de um diretor de turma. E, portanto, as escolas têm que pensar nessa gestão centralizada de identidades, até pelo que estamos a atravessar neste momento, por essa necessidade de ter um constante contacto com todos os envolvidos na escola. Obviamente, a escola tem também esta obrigatoriedade de implementar a autenticação multifatorial para dirigentes, para professores, para administrativos, pelo menos, ok? Mas ter uma atenção particular à EMAI, a equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, que lida com dados muito específicos que
tem a ver com a saúde de algumas crianças. E, portanto, esses dados são muito críticos e devem ser muito protegidos. A própria legislação fala sobre isso, desta obrigatoriedade da implementação da autenticação multifatorial, quando falamos de dados deste tipo que envolvem questões de saúde. Por outro lado, ainda, há uma obrigação para a escola de auditar os dados. A escola tem que perceber que dados é que guarda, onde é que eles estão guardados, em que formatos é que estão guardados, quem é que lhes pode aceder, quando, como e onde, mas particularmente no passado, onde foram guardados esses dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem uma certa perspectiva retroativa, porque obriga a esta constante apreciação de onde é que estão guardados os meus dados. Isso é fundamental para minimizar essa fragmentação de dados. É fundamental diminuir esta fragmentação quando os professores ou a própria escola espalha por 50 aplicações diferentes os dados dos alunos e dos professores. Se é verdade, temos que satisfazer os desejos pedagógicos dos professores ter esta ou aquela aplicação, temos também que pensar em termos de segurança, pensar centralmente. Diminuir a burocracia. Diminuir a burocracia passa por criar processos mais simples, que são mais fáceis de segurar, evitar a replicação desnecessária de dados, não pensar em 200 mil grelhas para criar e gerir informação, mas pensar em segurança no momento da introdução de um dado documento. Quem é que vai ter acesso a este documento? Quem é que o vai escrever? Quem é que vai ter a obrigação de o armazenar? Como é que ele vai ser armazenado? Conversar com o DPO, Data Protection Officer, que me vai dizer se de facto faz sentido aquele documento ou não, ou se é uma replicação de algo que já existe dentro da escola. Outro problema é as políticas de retenção. Durante quanto tempo a escola tem que guardar estes dados? O que é obrigatório? Quando é que poderemos apagar estes registros em segurança sem criar problemas para os nossos alunos? Quanto tempo deverão ter os alunos ou os ex-alunos acesso a contas no interior da escola? Exemplo, na escola onde eu trabalho, nós mantemos pelo menos a conta de e-mail durante 3 anos, porque durante 3 anos somos obrigados a garantir que os nossos alunos que são acompanhados e, portanto, faz todo sentido eles manterem este contacto com a escola. Como é que se passa, qual é a situação específica para cada uma das escolas? Impedir uma hemorragia de dados que acontece e que é comum. Impedir que os dados que são da escola, que são cedidos à escola pelos utilizadores, saiam do seu perímetro de controle. Impedir, por exemplo, que as pessoas redirecionem e-mails para e-mails pessoais. Impedir a cópia para outros dispositivos. É muito crítico se uma mãe perder um conjunto de dados que está numa pen USB. É muito, muito crítico, são dados de saúde. E sensibilizar, isto visto do outro lado, para a não contratualização de serviços, a não ser pela própria escola, para ela poder ter acesso a este tipo de implementações. Preparar para o desastre, tentar garantir que aconteça o que acontecer, nós vamos ter um plano de backups, vamos ter recuperação de dados e especialmente vamos testar o processo, se correr mal. Atualizar, atualizar, atualizar. Atualizar sistemas operativos, atualizar software, atualizar serviços e dispositivos, atualizar hardware, especialmente de rede, atualizar políticas de segurança, de privacidade, de utilização. Se calhar é um bom momento, quando se faz a revisão do regulamento interno, porque do ponto de vista formal, regulamento interno dentro de uma instituição deve apenas haver um, se calhar faz sentido rever o que é aceitável para um aluno fazer dentro da rede da escola ou não, e até mesmo para um professor. É um bom momento para pensar nisso. Em conclusão, as escolas precisam de analisar claramente a sua posição, quer a nível de segurança, quer a nível de dados. É óbvio que toda a formação e sensibilização dos intervenientes da comunidade educativa como um todo é fundamental para o sucesso deste processo de implementação. Temos que reiterar a importância do professor, mas o professor precisa de recursos para poder exercer a sua profissão. A vigilância constante de tudo isto, de toda a comunidade educativa, do ponto de vista online e de cibersegurança, é fundamental. Tal como é fundamental a vigilância do portão de entrada na escola, para que apenas entrem na escola aquelas pessoas que estão autorizadas.
dizia que ia adicionar um conjunto de recursos, ia mostrar um conjunto de recursos adicionais que poderiam ser interessantes até ao nível de formação. Temos aqui o exemplo da NOW. A NOW é uma plataforma para a administração pública também, e que é um serviço desenvolvido pela FCCM, que é da Direção-Geral de Educação, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, com também a participação da Direção-Geral de Educação, que tem um conjunto de cursos que podem ser úteis para formar e para aprendermos mais. Saliento, sem dúvida alguma, o Centro Nacional de Cibersegurança, que tem 3 cursos interessantes, que eu geralmente recomendo aos meus alunos, ou obrigo a que eles os façam: o Cidadão Ciberinformado, o Cidadão Ciberseguro e o Consumidor Ciberseguro. São cursos relativamente simples, mas que dão uma perspectiva muito interessante para estas questões da cibersegurança e da segurança online. Temos também, obviamente, o Centro de Educadores da Microsoft, o education.microsoft.com, que tem um conjunto enorme de recursos, e dentro da plataforma Learn da própria Microsoft temos o Microsoft 365 Security, que permite ter uma perspectiva do que é a segurança associada à gestão de um sistema de Office 365. O meu nome é Jorge Souto Mel Braga. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado por estarem aqui comigo. Podem entrar em contato diretamente comigo via LinkedIn no endereço que está aqui mostrado. Muito obrigado.